Há dúvidas no coração de muitas pessoas acerca do novo nascimento. Eu acho que isso é natural, é normal, quando você não tem nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, por sua vez, quando veio como homem a essa terra, ele deixou a sua glória, deixou toda a grandeza do Pai, do Filho e Espírito Santo no céu e veio como homem, um homem simples, como eu e você. Inclusive nascido de mulher, como eu e você também. Não há um ser humano no mundo que não seja nascido de mulher. E Jesus, ele, por sua vez, desde muito criança, desde muito pequeno, já estava nas sinagogas e até dando palavras, de maneira que as pessoas que ouviam Jesus ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, com as palavras que vinham de Jesus. E todos que ouviam as palavras que vinham dele, compreendiam que as palavras vinham do céu, compreendiam que as palavras vinham do alto, não eram palavras de homem, mas sim do nosso Deus. Então, compreendendo isso, muitas pessoas que tinham os ensinamentos, por exemplo, da religião, que é o que nós vamos falar hoje, a religiosidade que faz a pessoa estar presa aos dogmas, presas às doutrinas, presas às coisas que muitas vezes muito mais influenciadas pelo homem do que propriamente pela palavra. Se você for fazer um estudo minucioso, mas ser um estudo bem minucioso, ponto a ponto, sobre, por exemplo, a Torá, sobre a Bíblia daqueles que ainda não dão crédito a Cristo Jesus, mas um dia vão dar crédito. Se você fizer um estudo do Pentateuco, por exemplo, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, você verá as leis de Deus, as direções do Senhor. Entendo eu que essa sociedade que Deus tirou do Egito para fazer de seu povo, um povo seu, um povo abençoado, o Senhor colocou regras para que eles então andassem debaixo da autoridade de Deus e se posicionassem como aqueles que entendessem como o Senhor Deus, sendo o Senhor da vida deles, que fossem realmente verdadeiros para com Deus, que amassem a Deus acima de todas as coisas, como o mandamento do Senhor, mas não foi bem assim. A incredulidade deles fizeram que buscassem outros deuses, que buscassem, ficaram presos à letra da lei, mas não à prática. Eles não praticavam, eles eram duros com aqueles que erravam, mas eles mesmos não praticavam. E quando Jesus veio para trazer uma nova aliança, uma aliança perpétua, uma aliança que não se quebraria ao passar dos anos, que não se quebraria com alguém ou alguma coisa que eu pudesse fazer. Não há um pecado neste mundo que eu ou você possamos cometer que o Senhor não nos possa perdoar, porque Jesus disse que todos os que viessem a Ele jamais seriam lançados fora. E eu quero começar com você em João capítulo 3, a partir do versículo 1, onde começa a leitura. Só que se você der uma breve atenção às pequenas palavras que daqui na introdução trouxe para você, você vai perceber que o mundo, de certa forma, estava à mercê dos líderes, os líderes que comandavam as sinagogas, aqueles que defendiam a lei de Moisés. Estes líderes, por sua vez, eles faziam que o povo andasse debaixo dos ensinamentos doutrinários, mas eles mesmos não andavam. O próprio Jesus disse certa vez, dizendo assim: vocês oram com a boca de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Então muitos de nós podemos ter práticas que parecem ser condizentes a alguém que realmente é cristão, mas ser totalmente perdido. E agora encontramos em João 3 uma pérola, né? João capítulo 3 é um dos capítulos mais lindos de conversa de Jesus, dos evangelhos, onde você encontra algo realmente notório, que Jesus veio para quebrar um paradigma, né? Veio para desfazer com a religião e trazer realmente a verdadeira fé que leva as pessoas à salvação e assim então um dia a morada eterna com Cristo. Diz assim o versículo 1, tá? Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for
com ele. Então, este príncipe desses fariseus, destes homens que tinham entendimento profundo da palavra, só para a gente poder ter um feeling do que acontecia. Este homem, ele era um homem que defendia, né, de unha e dente, ele defendia piamente a lei. Ele era um homem que era um doutrinador, ele ensinava, ele era um mestre. Só que ele chega até Jesus, ele chega com a guarda baixa. Ele não chega com aquele olhar de altivez, com aquela fala de altivez, como muitos estão assim hoje, que precisam de Jesus, que necessitam do Senhor, mas elas querem falar o que Jesus tem que fazer para elas, né? Elas querem mostrar para Jesus como que Jesus tem que abençoar ela. E aí onde muitas pessoas acabam perdendo a fé por olhar para um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, para não dar a devoção, para não dar a sinceridade de seu coração que deveria. No entanto, que você vê que ele chega, olha, Senhor, eu vou ser sincero para o Senhor, eu não vejo nenhum dos fariseus, eu não vejo nenhum dos que eu conheço que faça coisas como o Senhor faz. É impossível, eu nunca vi alguém que opere milagres como o Senhor opera. As palavras que o Senhor fala queimam os nossos corações. Quando o Senhor fala, não é uma palavra que me faz retroceder na minha atitude só por causa de uma palavra que vem de encontro àquilo que eu faço errado. Mas essa palavra, ela mexe com a gente. Essa palavra não é de homens. O Senhor não aprendeu isso com homem nenhum, né, Jesus? É mais ou menos essa conversa que está tendo Nicodemos com Jesus. E ele fala, essas palavras, elas não podem vir de homens, senão do céu. Então, um dos primeiros princípios para que uma pessoa se torne uma nova criatura, ela reconhecer que a palavra é o próprio Deus. Ela reconhecer que a palavra é Jesus, que a palavra é o suficiente para a vida dela. Há pessoas, por exemplo, que elas nunca vão reconhecer isso. Há pessoas que elas nunca vão entender que a palavra é o norte para a vida dela. Por quê? Porque a palavra, ela nos dá alguns desígnios. Ela nos dá para nós direções, ela nos dá para nós exortações, e muitas vezes nós não estamos dispostos de todo o coração a viver isso. Nós estamos dispostos a mudar a nossa posição, porque a nossa posição, muitas vezes, está atrelada àquilo que eu digo que eu sou. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, é assim que eu aprendi desde criança, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Os meus avós, meus bisavós já tinham essa crença, então por causa disso nós não abrimos mão. Já é algo cultural na nossa família, pastor. Quem mais então do que o próprio Nicodemos, que vivia essa dura lei, a religiosidade dos fariseus, que apontavam os erros, mas não esqueciam deles mesmos. Eu sempre gosto de dar como um ensinamento para as pessoas, quando você aponta o dedo para alguém, quando você estende o teu dedo contra alguém, tem mais 3 dedos que estão olhando para você. Você aponta o dedo para um, mas tem mais 3 te condenando. Então, muito claro fica para nós que não cabe a mim nem a você condenar ninguém. Por isso que as palavras de Jesus, elas conseguem fazer diluir a ira do homem. Consegue fazer que o homem perceba que a natureza carnal te faz você, muitas vezes, viver como um doutrinador de todos, mas também não consegue doutrinar a si mesmo. Porque até mesmo o Tiago disse na sua carta, ele disse também, ele deixou muito claro que uma boca ela pode construir muita coisa, mas uma língua também afiada pode ser como um fogo que destrói toda uma floresta. Pode acabar e contaminar com tudo. Então uma palavra boa, falada com o coração de alguém que prega como Jesus, com o evangelho de amor, alguém que quer salvar pessoas, pode mudar uma história. Mas a mesma palavra pode matar pessoas. Então entenda, a letra ela é importante para o conhecimento, para a gente entender historicamente os períodos, mas a palavra de Deus, o que vem do céu, a revelação do Senhor no que diz respeito à palavra, porque muitas pessoas querem revelação, aquela revelação que todo mundo, não, porque eis que eu digo, eis que eu digo e eis que eu digo, mas Jesus não está dizendo nada. Então agora o Senhor Jesus toma a palavra. Versículo 3 do capítulo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja então que o Senhor Jesus, eu não quero que você interprete mal, mas Jesus troca de saco para mala. Ele fala assim, olha, eu nunca vi alguém que pregasse como o Senhor prega, Jesus. Eu nunca vi alguém que trouxesse ensinamentos como o Senhor traz, Jesus. Eu nunca vi. Como pode uma coisa dessa? Aí você vê claramente, isso aqui está muito claro para mim, eu acho que para você também, fica muito claro que Jesus fala assim, olha, se alguém quer realmente entender, se alguém quer nascer de verdade, ela vai precisar conhecer as coisas do reino de Deus. Não adianta somente você lembrar do profeta A, profeta B, C, você lembrar do Moisés, mas você não tem... Essas pessoas, Moisés, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, né? Tantos quantos outros profetas, estes andavam com Deus não somente na boca, não somente nas palavras deles, mas eles viviam no seu coração. Eu lembro-me do chamado de Isaías. Isaías capítulo 6 conta o dia que o Senhor chamou Isaías. O Isaías disse, Senhor, envia-me a mim. O Senhor pode me enviar, eu estou aqui para poder obedecer ao Senhor. Agora, os fariseus, eles só obedeciam as regras do templo, as regras da sinagoga, regras, doutrinas que eles tinham estabelecidas, que não eram pecaminosas, mas as regras estavam limitadas a uma vida com Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento das Escrituras no que diz respeito à história, dos fatos, das coisas tão contundentes, histórias tão bonitas, vitórias, exércitos inteiros serem destruídos ao fio da espada de um anjo de Deus. Veja que isso traz para a gente uma alegria muito grande em saber que Deus é um Deus poderoso, Deus vivo e eficaz em tudo que faz. Mas os que nós estamos entendendo Jesus está deixando muito claro, você precisa nascer de novo. Eu entendo que o nascer de novo é uma mudança, é uma transformação, é você começar com uma ideia não já pré-figurada. Muitos de nós, assim como eu, nascemos dentro de uma casa onde já colocaram dentro de nós o ensinamento que já vinha dos antepassados, que já vieram de outras pessoas, e nós não tivemos o cuidado, claro, não estou dizendo em sua totalidade, mas não tivemos o cuidado de conhecer Jesus no que realmente Ele é. Por isso que Jesus fala, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode conhecer o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Como que nascemos de novo? Você já viu, por exemplo, uma criança, um bebê? Quando o bebê nasce, eu vou dizer para você, eu tenho 3 filhos. Eu acho que não há alegria maior no mundo do que você poder gerar uma vida. Ontem, inclusive, eu estava na minha casa com meus filhos, a minha esposa, e em algum momento, eu tenho esses lapsos, muitas vezes, eu paro e olho, meu Deus... Olha, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha com 17, eu tenho uma filha com 12, com 13 e um filho com 4 anos. Eu olho para ele e falo, Jesus, o Senhor me deu essa graça de ter filhos. O Senhor me deu a alegria de ter colocado nessa terra pessoas e eu tenho o dever de falar do seu nome e mostrar que quem faz a obra é o Senhor. Eu tenho contemplado dentro da minha casa, vou dizer para você, não querendo doutriná-los conforme o que eu faço, mas eu procuro fazer segundo a palavra. Eu vejo testemunhos dentro da minha casa, eu vejo meus filhos orando, eu vejo meus filhos tendo contato com Jesus, aprendendo de Jesus. E isso, sabe o que faz a diferença? A diferença é que eu não instigo, eu não ordeno, eu não condeno. Eu tenho que entender que cada um tem que ter seu contato com Cristo. Eu posso obrigar meus filhos a estar na igreja comigo porque eu sou um pastor, eu estou sempre na igreja. Mas eu não posso obrigar eles a ter Jesus no coração deles. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem realmente quer viver para Jesus, quem quer viver para o céu, quem quer viver para Deus, vai ter que nascer de novo. Até que chegou o dia. Minha filha mais velha entendeu o que Jesus falou com ela e ela se desceu às águas. Não foi nem eu que batizei ela, foi um pastor amigo meu que batizou ela. A minha filha mais nova, a Beatriz, ela já aceitou Jesus também. E logo creio que também o meu filho mais novo vai aceitar Jesus. Mas é por decisão própria, não é por ordenação, não é por obrigação. Mas acontece que muitos de nós acabamos esquecendo a simplicidade. Nascer de novo, você ter um bebê
um bebê inofensivo, um bebê que precisa de tudo para comer. Um bebezinho recém-nascido tem que cuidar até com aquilo que ele está mamando, porque ele pode se engasgar. Gente, é muita fragilidade. Então veja que essa criança ela vai ser doutrinada pelos pais e tudo que ela for aprendendo com os pais ela vai praticando. Agora, claramente Jesus quer dizer, nascer de novo não é nascer somente e voltar a ser uma criancinha. Ele está dizendo, nascer de novo significa você entender que você tem que deixar todos os princípios desse mundo e partir para aquilo que é do céu. Olhar para as coisas que vêm do céu. Olha o que diz o versículo 4. Disse então Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ponha em tela cheia o versículo 5 agora, por favor. Versículo 5, olha o que diz aqui, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A resposta de Jesus é clara e objetiva. A pergunta é, então tá bom, Jesus, o Senhor é cheio de sabedoria, o Senhor é cheio de conhecimento, e é visível que o que o Senhor faz, nenhum de nós conseguimos fazer. Com a religião que eu tenho, com a doutrina que eu sigo, eu não consigo fazer nada disso que o Senhor faz. Então me diz aí, como é que faz para nascer de novo? Eu já sou um homem velho, já barbado, só para você entender, os fariseus passavam por uma escola de décadas estudando. Ele já era um senhor, o Nicodemos ele era um homem já renomado, já entre os fariseus. Então entendemos nós, irmão, que ele entendeu, peraí, mas como que eu vou voltar atrás? O nascer de novo é você recomeçar, independente de quantos anos você tenha. 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. 100 anos, dias atrás até eu vi nosso líder, o pastor Fernando, dando parabéns a um senhor que acompanha o programa Paraná na Graça todos os dias com 103 anos de idade, com a Bíblia dele, foi feita até uma matéria, né? Estava lá o senhor com 103 anos acompanhando o programa com a Bíblia dele anotando. Nascer de novo é nascer pela palavra, é viver para Jesus. Dias atrás também, um pouco mais de um mês, um obreiro da nossa igreja falou, pastor, eu estive juntamente com a minha esposa, a minha família, nós fomos até a casa do bisavô, né, o vô da minha esposa, e ali nós tivemos o aniversário de 100 anos. E aí cantaram parabéns, aquela coisa toda, e aí falou assim, faz um discurso para nós, vô, faz um discurso. O vô para tudo, fica aquele silêncio, e ele com a voz embargada começa a dizer, todos devem acertar Jesus, todos devem viver para Jesus. O fim está próximo e nós temos que conhecer Jesus para que sejamos salvos. Aí esse obreiro me contou, pastor, houve um temor tão grande, estava todo mundo sorrindo, pulando. Festa de aniversário, você deve saber como é. Todo mundo parou e houve aquele silêncio. Aquele senhor com 100 anos de idade, falando que devem todos servirem a Jesus. Aleluia. Que assim possa ser comigo, que assim possa ser com você. Que o principal projeto das nossas vidas não seja nada que seja concernente a esse mundo, mas que seja do reino do céu, que seja o que diz respeito à salvação, às coisas de Deus. Nós queremos alcançar tantas coisas nesse mundo, mas o principal dos benefícios, que é a salvação, muitos de nós não estamos buscando. Agora, a resposta de Jesus deixa muito claro, ele deixa com muita alegria, nós precisamos nascer na água e no Espírito. Nós podemos ser bebês na fé, como o próprio Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 3, há alguns que ainda estão sendo alimentados com leite racional. Ou seja, a pessoa ela vai aprendendo um versículo aqui, aprende uma história aqui, aprende uma coisa aqui, mas está aprendendo. Mas chega uma hora que a tua maturidade espiritual tem que crescer. Você escuta o pastor pregar todo dia, você chega a palavra, né? Eu vi até inclusive estava aqui o momento da novela da vida real, estava acompanhando no YouTube, temos pessoas lá da Itália acompanhando, tem pessoas do Maranhão nos acompanhando, agora aqui, não sei se vocês estão aqui, você pode até acenar aí, você que está no Facebook ou no YouTube.
A mensagem, ela está tendo uma proporção enorme. Irmãos, pregadores falando de Jesus, ensinando a verdade, existem muitos. Embora existam muitos ensinando de forma errônea, mas muitos estão falando a verdade, ensinando, mas não querem praticar. E aí onde mora um problema, onde pessoas tomam um banho numa piscina, tomam um banho no rio, ali dizem que são batizados, mas não nasceram no Espírito, não mudaram, não querem realmente, porque o batismo é conversão. É você tomar uma postura de, a partir de hoje, eu não serei mais esse homem mau, não serei essa pessoa mais que segue essa rigidez maligna que cresci aprendendo. A partir de hoje eu vou ser de Jesus. Aí o versículo 6, Jesus fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Ele não está entendendo. Jesus está explicando e ele ainda não está entendendo. Jesus respondeu e disse: tu és mestre Israel e não sabes isso? Então veja, irmãos, muitos mestres, como Nicodemos, talvez você, irmã, não estou dizendo que você seja um mestre como também era o Nicodemos, mas às vezes nós queremos ser os mestres, os donos da verdade, já sabemos tudo, já quando ouvimos a pregação, nós automaticamente dizemos: não, isso aí eu já sei, isso aí eu já sabia. O nascer de novo, eu me lembro quando criança, quando nasceu, na verdade, perdão, logo que eu estava ali passando a minha fase já madura, já casado, minha esposa ganhou nosso primeiro filho, nossa primeira filha, né? E a minha mãe falava assim para nós: Jefferson, logo que nascer essa criança, vocês corram batizar ela. Eu disse: por que tem que batizar? Porque assim, nossa família sempre faz assim. Nossos familiares sempre fizeram assim. E eu falei: puxa, mas por que tem que fazer isso? Aí chegou minha avó: é porque se não batizar, vira pagão. O diabo pode vir buscar essa criança e levar a criança para o inferno. Eu falei: meu Deus, vamos batizar logo. Eu não entendia. Às vezes você tem uma concepção de uma coisa que te falaram e te deixou você com medo, amedrontado. O medo de fazer o que é certo, o medo de fazer por causa que aquela ideia pré-figurada de alguém te fez você achar que isso é o certo, mas não é. Jesus está dizendo: olha, você é mestre, você diz entender tudo de Bíblia, você diz ser entendedor das coisas, mas não entende o que eu estou falando para você? Você vai ter que nascer de novo, você vai ter que descer as águas, você vai ter que se arrepender do que você fez. Por isso que nós temos a prática de, assim como Jesus, com 30 anos Jesus foi batizado. Jesus sem pecado, ele foi batizado para nos dar exemplo, a título de exemplo, que todos os seres humanos, quando reconhecem o Senhor como seu Salvador, que se arrependem dos seus pecados, devem descer as águas e começar uma vida nova. Nós temos que ser como crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Eu digo que um coração como o de criança não quer dizer que você vai apagar tudo que aconteceu na tua vida, mas o dia que você aceita Jesus é o dia que você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios, eu já volto aqui, 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17, diz assim, ó, versículo 17, segunda carta aos Coríntios 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, alguém realmente está em Jesus, não está somente de boca, mas está em Cristo de verdade, 2 Coríntios 5,17, alguém está em Cristo, nova criatura é. Ela foi formada, é como se ela tivesse nascido de novo, é como se ela tivesse a oportunidade de voltar e refazer tudo. As coisas velhas já passaram, ou seja, aquilo que eu fui já acabou, não existe mais, e agora ele fala: eis que tudo se fez novo. Então quer dizer, a sua ótica, o seu olhar já não está mais atrelado ao pecado que você vivia. A sua ótica não está atrelada àquilo que a mãe, a avó, o bisavó te ensinou. Você está agora no Evangelho. Por isso o Evangelho do dia, aqui, ó, o Evangelho do dia. Hoje aqui em João capítulo 3, nós estamos entendendo que muitos se fazem de mestres, que dizem ser entendedores de tudo, mas não compreendem o que Jesus está ensinando. E aí então, Jesus responde novamente para o Nicodemos, João capítulo 3, versículo 10 agora. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A diferença das palavras de Jesus trazem salvação. As palavras do homem, somente a letra, trazem condenação. Faz com que você se sinta alguém que pode condenar alguém por causa de uma palavra. Então entendemos nós que Jesus deixa muito claro: eu vim do céu. Se eu falo de coisas terrenas, se mostro milagres, se falo acerca do perdão, se falo acerca do amor ao próximo, se falo acerca dos necessitados, e vocês não dão valor, se você não ama quem está do teu lado, que adianta eu falar das coisas do céu se você não acredita nem nas coisas terrenas? Se você não perdoa as pessoas que estão do seu lado, você é aquele que só maltrata, condena, é um malfeitor, como diz. Então Jesus fala, ele fala com braveza, né? O interessante que eu acho que o versículo mais lindo da Bíblia está aqui no versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Olhando para a malignidade desse mundo, ele olha para todas essas pessoas, envia a condição para todos serem salvos, eu e você. E eu termino para a gente orar, versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que eu posso dizer para você sobre esse versículo agora, específico 18? Se você crê no Senhor Jesus, por mais que todo mundo condene você, se você se purificou nas águas do batismo, você se purificou com o teu coração, se você mudou a rota perdida, agora começou a andar com Jesus, você pode crer nele. E você, então, em nome do Senhor Jesus, você será salvo e a condenação cai por terra. Pode todos continuar te condenando, você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Há pessoas que me assistem dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. Você pode ter sido a pior pessoa desse mundo, mas se você mudar no seu coração, se você descer as águas e viver sem essa condenação e viver para Jesus, para o céu, a condenação é passada e você recebe a salvação de Deus. Versículo de número 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e aos homens a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem realmente quer mudança, ela quer expor: olha, eu era isso, eu era aquilo, eu era daquele jeito, mas hoje não. Hoje eu sou de Jesus. Eu quero estar na luz. Eu quero viver para Deus. Agora, eu digo para você as palavras de Jesus para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E se você ainda não entendeu o que significa nascer de novo, eu digo para você: nascer de novo é arrepender-se dos seus pecados. Procure uma igreja mais próxima. Se você não tem uma igreja, vem aqui até a Igreja da Graça, aqui em Pato Branco. Eu vou lhe ensinar da palavra. Vou lhe dar para você lições que levarão você a conhecer Jesus piamente. O seu coração ficará ligado nele, para que um dia, o dia que ele voltar, você possa subir aos céus com ele e ser salvo pela graça que vos é dada por meio de Cristo Jesus. Amém?